Bom dia todo mundo. Nessa quarta-feira, deixa eu ver aqui. Brasília nublado, mas com um pouco de sol, né? Geralmente um pouco nublado. Como é que estão as coisas? Como estão por aí? Como passaram desde domingo, né? Domingo a gente esteve no Conesp Fran, mas depois eu não entrei mais, estava tão cansada. A gente foi de van, gente. A gente acabou indo de van. Então foi 11 horas de viagem. Imagina 11 horas de viagem. Mas foi muito tranquilo, foi muito tranquilo. Foi muito gratificante, muito tranquila a volta. A gente voltou parando, bem devagarzinho, né? Foi bem tranquilo mesmo. Quero agradecer muito ao Conesp Fran. Foi um evento maravilhoso, foi um evento amoroso, foi um evento fantástico. Conesp Fran sempre é um evento que preenche corações. Todas as palestras foram maravilhosas. Eu cheguei lá por volta do sábado, mais ou menos 1 ou 2 horas, não é? Acho que sim, acho que por volta disso. Então ainda peguei a palestra de Haroldo, ainda peguei os cantores, as cantoras, as apresentações. Fiz fila do abraço no próprio sábado mesmo, eu fiz a fila do abraço. Foi maravilhoso. Muita energia, muito amor, muita coisa boa. É Franca, sabe? Franca, quando eu falo é uma segunda casa, é porque Franca é demais, Franca é acolhedora, né? Então, Pedro, a Casa da Caridade mudará de local? Mudará, Pedro. A gente vai passar no dia 18 de janeiro, que é o dia da inauguração, lá para a ADE de Águas Claras, tá? ADE 10 de Águas Claras. Vai ser maravilhoso. Eu vou falar sobre a inauguração. Então, o Conesp Fran foi fantástico. Eu quero agradecer ao Carlos Gimenez, agradecer a toda a equipe de organização, a Suzy, a todos os voluntários. Foi maravilhoso. Foram 2 dias assim de muita imersão no espiritismo, nos conhecimentos, de muito amor, muito abraço, muito aconchego, muito carinho, né? Então, para mim foi um evento maravilhoso e eu quero deixar assim meu agradecimento de coração, de espírito, para todo mundo da equipe que acolheu tão bem todos os palestrantes, não só eu, né? Mas todos os palestrantes. Agradecer a todas as famílias, agradecer a todo mundo. Foi maravilhoso, o evento foi maravilhoso. Então, esse mês de janeiro, a gente fez Fraternidade Sem Fronteira, a gente gravou com a doutora Ana Beatriz, que vai para o ar agora em dezembro, tá? A gente fez Conesp Fran, a gente fez, né, todos os compromissos que estavam permitidos, que estavam catalogados, foram feitos. O que eu vou fazer agora, sexta-feira, é a casa de Luiz Felipe, né? A casa de Felipe, aliás, a casa de Amor Felipe, que fica aqui em Anápolis. Mas aí eu não sei dizer para vocês como é que vai funcionar lá, porque lá é pequenininho e é a inauguração da casa do Felipe. Então não dá para eu dizer que está todo mundo convidado, porque eu acho que não vai dar, porque é pequenininho. E aí eu vou esperar a Dolores, o pessoal da casa de Felipe, se manifestar, né, para a gente poder saber. Mas a princípio eu acho que vai ser fechado lá. Vai ser fechado lá porque é pequenininho, tá bom? E eu vou com muito amor do mundo fazer essa inauguração junto com eles, porque Felipe é um espírito muito iluminado, que só trouxe amor e vai continuar trazendo só amor e caridade, né? E caridade. Então, é uma honra para mim poder ir lá assistir essa inauguração, poder ir lá ver frutos de um espírito tão bondoso como é Felipe. Então, gente, Ai, tá travando, né? Deve ser a minha internet, gente. Deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu ver se eu tô ligada. Deixa eu ver se eu tirar. Vamos ver se vai melhorar assim, porque eu tirei o Wi-Fi, que eu acho que meu Wi-Fi tá pior do que se fosse. Tá melhor do que se fosse a internet. Vamos ver se agora vai dar uma melhorada, tá bom? Vamos ver se vai dar uma melhorada agora. A Maria pergunta: Bom dia, a reza do texto fica gravada em algum lugar? Fica sim, fica gravado no Instagram, tá bom? Fica gravado no Instagram. É sempre às segundas-feiras, então procura os dias das segundas, porque como vai botando muito, muito.
muito foto dos projetos de caridade se perde, mas se você procurar ali pelas segundas-feiras, todos os textos ficam gravados, a não ser que tenha tido algum problema, tá? Se tiver, é só avisar pra gente. Então, eu tenho a Casa de Felipe agora, e em dezembro eu tenho a live com os grupos, eu tenho Despertar de Natal, eu tenho Café com o Evangelho, não, eu tenho o Evangelho com as meninas de Natal, e eu tenho também. Só um minutinho, gente. Pronto. Não estava travando, não, porque estava tocando aqui e eu tirei. É, e eu tenho também em dezembro Despertar, tenho Evangelho de Natal, tenho lives com os grupos. Dia 11 tem live com nosso amigo Francisco Mogas, de Portugal. E eu vou colocar tudo aqui. Quando chegar a primeira semana de dezembro, daí a gente coloca toda a agenda de dezembro. A gente vai ter a agenda até o dia 15, né? Até o dia 15. Depois disso, a gente se recolhe para dar um pouco de férias, né? Para os voluntários, mas também é uma férias entre aspas, porque a gente vai precisar fazer a mudança da casa para casa nova. A gente vai precisar tirar primeiro a cozinha, que é muito grande, tem muita coisa. Depois tirar bazar, tirar a itimaria, tirando aos poucos, porque uma vez só não vai dar para levar tanta coisa. Só os fogões são enormes, né? Só os fogões são enormes. Sim, ó, perguntaram sobre se voluntariar. Na Casa Nova, a gente vai abrir mais 50 vagas para voluntários, tá bom? A gente vai abrindo aos poucos, gente, porque para ser voluntário lá, tem que realmente pensar, participar de uma reunião e pensar se realmente quer, porque lá é muito trabalho. Não é assim um voluntariado que você vai uma vez ou outra, é um voluntariado, né, que você vai sempre, que tem sempre muita gente esperando a sua contribuição de trabalho, né? A sua contribuição de tudo. Então, assim, vamos abrir vagas, 50 vagas para o mês de fevereiro, mais ou menos. De janeiro para fevereiro a gente vai chamar novos voluntários também. E aí vão participar da reunião, vão dizer onde querem trabalhar, como querem trabalhar, os dias, essas coisas que são de organização mesmo, tá bom? Então, no dia 15, a gente para os trabalhos da casa para transferência dos móveis, transferência das coisas e também para a gente já deixar arrumadinho para a inauguração do dia 18. Estará tudo pronto para o dia 18? Não, não estará. A gente já conversou que a gente vai colocando aos poucos o que faltar lá dentro, mas com a gente já lá dentro, tá bom? Mas a inauguração será dia 18 de janeiro. Vou olhar com o Everton que dia ele começa a abrir as inscrições. Eu acredito que é na primeira semana de dezembro, o Everton abre as inscrições para o dia 18. Será um dia de muita coisa boa, será um dia de muita imersão no Espiritismo também, muitos convidados. Um dia parecendo com o dia da saudade, só que é o dia da inauguração. Então tem os voluntários prestando compromisso, né, que é o ritual da manhã. Tem os palestrantes, tem Roda Viva, tem tudo aquilo que vocês já conhecem e tem tudo, todos nós juntos lá, para conhecer a nova casa, para dar vibrações, energias. Lá tá lindo, tá simplesmente lindo. Tá simplesmente fantástico. Para mim é a Catedral de Roma, né? Para mim é a Catedral de Roma. Não sou suspeita a falar, mas vocês vão ver com os próprios olhos. Eu ainda não mostrei porque eu queria fazer uma surpresa. Lá quando vocês entrarem, vocês vão ver que a parte de dentro inteira, tá sem pintar, né? Tá sem pintar. Por que tá sem pintar? Porque a parte de dentro inteira serão os tijolinhos que serão feitos com os nomes dos entes queridos de vocês. Lembra da campanha do tijolinho? Então a parte de dentro vai ficar sem pintar, para ir colocando os tijolinhos. Se pintar a parede, não consegue firmar bem aquele tijolinho. Então a parte de dentro está toda sem pintar da parede de dentro, porque nós vamos colocar os tijolinhos no Memorial da Esperança, que foi da campanha do tijolinho, tá bom? E assim que a gente mudar, a gente já vai começar a colocar os tijolinhos pela ordem, né, de compra, a gente vai fazendo e vai colocando. Porque aquilo ali vai dar um pouquinho de trabalho, né? Tem que colocar o nome nos tijolos e ir colocando, né? Aí teve gente que comprou outros, não só um, e aí quer que fique junto. Então a gente está tentando atender
todos os pedidos, né? Lá dentro, lá perto, dentro da casa, vai ter a escada, que é uma escada de subida para os médicos, para a psicologia, que lá nós vamos colocar o meu aledar. Lembra que eu tenho um aledar com as fotos dos entes queridos de vocês? Eu vou colocar lá. Assim que as pessoas foram subindo para o atendimento, as fotos deles estarão nas duas paredes. Mas para isso, nós vamos pegar todas as fotos que estão conosco, vamos diminuí-la no tamanho que todas fiquem igual, para não ficar uma do tamanho e uma do outro, tá bom? Tamanho. Aí a gente vai colocar todo mundo igual lá e vai ficar um caminho muito lindo mesmo para a gente. Então, fiquem atentas para a agenda de dezembro, que ainda vai ser lançada. Fique atenta para os próximos dias agora, que a gente tem Felipe. Hoje nós temos passe e rogativa de cura na Casa da Caridade. Hoje, a partir de 7h30, nós teremos o passe e a rogativa de cura. Para aquelas pessoas que estão fazendo tratamento, para aquelas pessoas que desejam ir tomar um passe, para aquelas pessoas que já foram, já conhecem como é, né? Mas para quem não foi, vale a pena conhecer. É um trabalho ali de 14 médiuns e é muito bacana, tá bom? Hoje eu não sei se irei, mas é provável que eu chegue lá. É provável que eu chegue lá depois da saída do trabalho também, tá bom? Deixa eu ver. Então, aí a inscrição para a inauguração do dia 18, a gente vai fazer na primeira semana de dezembro, que é para dar tempo todo mundo comprar passagem, aquelas pessoas que desejarem vir, né, que vêm de fora, para dar tempo, né, as pessoas poderem fazer uma organização, né? Deixa eu ver. Então, eu não sei ainda as viagens do ano que vem que já estão programadas, né? Que eu sei que tem algumas coisas que já foram marcadas com vocês desde esse ano. Mas eu vou pedir para o Everton para ele dar uma olhadinha e me dizer para eu saber o que é que já tem marcado para o ano que vem em questão de viagem. Vocês sabem que eu não sou muito de viajar, né? Mas eu acho que já tem alguns compromissos, viu? Marcados para o ano que vem e eu vou avaliar os nomes para poder passar aqui para vocês também. Ó, tem Rio de Janeiro. Então, para começar bem o nosso dia, vamos começar com o nosso livro do Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida. Lembram? Deixa eu ver aqui, eu sempre me esqueço, porque são muitas lições, né? Então, alguém vai dizer um número de 1 a 180. De 1 a 180. Yari, Tupaciguara tá marcado, viu? Pro ano que vem. Acho que é outubro que eles irão fazer de novo e eu já deixei o ok que eu vou participar, tá bom? Com o Wellington, então Tupaciguara tá certo. 130. Nath, recebi o livro sim, amada. Recebi ontem. Vou ler. Eu li sua dedicatória, vou ler. E tô muito ansiosa por ler porque eu sei que você é uma menina batalhadora, minha pianista. 130 foi? Foi 130, né? 275 a página. Para quem tem o livro, 130 é 275. Vamos lá. O tema da lição da 130 é tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. De novo, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Paulo, 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação nos desvios dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro, adequado aos excessos, vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal, ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações
corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermício e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Olha que bonito. Existe uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o homem, ou seja, uma tristeza para Deus, uma tristeza para o homem. O que é tristeza? Tristeza é um sentimento humano, catalogado como qualquer outro sentimento. Há o sentimento de alegria, há o sentimento de amor, há o sentimento de júbilo, mas há o sentimento de tristeza, de pesar, de saudade, há o sentimento de ódio, de raiva. Tudo isso é catalogado como um sentimento que deve ser acolhido. Então, muitas vezes, nós nos pegamos tristes, faz parte da natureza humana nos entristecer diante de variadas coisas, né? Diante de variadas situações, diante de variados obstáculos que a vida nos impõe. Muitas vezes, esses obstáculos são impostos por nós mesmos, de forma indireta, de forma que a gente não deseja, mas a gente nos impõe algumas tristezas ao longo do caminho. Outras tristezas nós encontramos durante o caminhar, durante a nossa vida. Por quê? Porque faz parte do processo reencarnatório, faz parte do processo do mundo de expiação, faz parte do processo da nossa escolha na erraticidade, do nosso compromisso. E é ruim, né, você achar que você se compromissou a passar algo tão ruim. Vocês já pararam para pensar quando a Mayra, quando qualquer outro médium, sei lá, palestrante fala assim, você está passando por isso porque foi um compromisso seu. Você está passando por isso porque em outra vida, na erraticidade, você foi chamada a escolher e você escolheu que queria passar por esse processo para passar, né? Para passar por esse obstáculo, para se burilar, para crescimento, para melhorar. Aí a gente pensa, meu Deus, em sã consciência, como é que eu ia escolher passar por um processo desse? Em sã consciência, como é que eu ia escolher passar por algo tão ruim que machuca tanto a minha alma, que machuca tanto o meu espírito, o meu coração, né, em relação a sentimento, né? Então, assim, quando você pega essa situação e você diz assim, olha, eu não deveria ter escolhido isso, ou eu acho que eu não escolhi, é uma negativa dos planos que você fez. Em que pese nós termos feito esses planos, em que pese a gente saber que nada acontece sem a permissão divina, em que pese tudo isso, mas sabemos também que tem as nossas escolhas, as escolhas que nos são impostas pela vida terrena, pela facilidade que a vida terrena nos dá. Algumas vezes são as paixões passageiras, né, que a vida terrena nos dá. Algumas vezes são escolha, nem tudo está lá tintim por tintim no plano reencarnatório. Às vezes, olha, eu comecei a gostar de poder, comecei a gostar de dinheiro, comecei a gostar de matéria, comecei a gostar demasiadamente exacerbado, né? Um gostar exacerbado de quê? De sexo, dessas coisas que é para ser utilizado e você pode gostar. Ah, mas eu posso gostar de dinheiro? Gente, claro que pode gostar de dinheiro. Aí seria assim, extremamente fantasioso alguém falar isso para você. Não, você não pode gostar de dinheiro, você não pode gostar da sensação de poder ter algo bom, você não poder gostar da sensação de adquirir algo bom para você ou para sua família. Não, não é isso. Nós estamos falando do gostar e nós estamos falando do exagero, do desequilíbrio. Quando o dinheiro, por exemplo, passa a ser dono de você e não você dono dele, aí há um problema, desequilibrou as forças, né? Desequilibrou o que tem que ser, desequilibrou o que deve acontecer. Portanto, tudo neste plano é equilíbrio, inclusive a tristeza. Eu posso me entristecer um dia, eu posso me entristecer com alguma situação
que eu não gostei que foi feito contra mim. Eu posso me entristecer com algo que eu ouvi, com algo que falaram. Eu posso me entristecer, mas eu não posso me permitir ficar dentro dessa tristeza. Essa tristeza não faz parte de mim. Essa tristeza não faz parte de você. Ela é um sentimento que pode ser trabalhado. A alegria é trabalhada porque a tristeza não pode. Então não se permita cair dentro de um poço, né, de um poço profundo, onde você muitas vezes ainda não está pronto para sair. Quando é que eu me coloco num poço profundo? Quando é que eu me coloco numa situação em que fica difícil para mim sair? Quando, por exemplo, eu disse para vocês que eu nunca bebi bebida alcoólica, eu nunca fui fã disso, nunca fui, sabe? Quando é a maior situação, é que eu acho que coisas doces, né? Eu acho que o paladar, para mim, de coisas mais gostosas, são mais atrativas. Então, não me interessa muito o gosto. Não foi nem por conta da religião ou só por conta da mediunidade. Também, a mediunidade tem muito a ver. Por quê? Porque, né, a mediunidade, eu acho ela muito incompatível com bebida alcoólica. Eu acho muito incompatível alguém que trabalha mediunicamente beber, né? Beber, mesmo que socialmente. Eu acho incompatível com a mediunidade. Isso eu estou falando de mediunidade. Então eu percebo que eu, Mayra, não teria limites para beber. Eu, Mayra, talvez por experiências de outras vidas, né? Talvez por experiências que eu tenha passado, eu sinto em mim que eu não seria equilibrada em ter essa experiência, assim como outras. Eu não teria equilíbrio, por isso que eu não faço, por exemplo, esportes radicais. E algo dentro de mim me diz que eu não posso entrar nesses esportes radicais porque eu acho que eu seria muito frenética em querer sempre fazer mais e mais e maior. Então eu sinto, porque a gente tem memória espiritual, né? A gente tem memória espiritual. Eu sinto que não é para mim. Então se eu sinto que não é para mim, eu não vou. Eu não me coloco nessa posição. Ou seja, porque senão, às vezes eu estou me colocando dentro de um poço que eu não consigo sair. Às vezes eu estou colocando dentro de um poço que fica difícil para que eu possa escalar, para que eu possa subir, para que eu possa até pedir ajuda. Por isso que existem coisas que são impostas na nossa vida por nós mesmos. Agora tem coisas que são compromissos da vida reencarnatória, do plano reencarnatório. Mas é difícil a gente aceitar. Só que essas coisas nos entristecem. Não é estar triste ou se permitir ficar triste que é errado, não. Isso não é a visão errada da tristeza. A gente acabou de ler na lição que há a visão da tristeza por Deus e a tristeza, né? A tristeza com os homens, a tristeza pelo dia a dia. Então, assim, essa tristeza vinda de Deus é aquela tristeza que você se permite, você sabe que o momento é duro, você sabe que o momento não é bom, você sabe que o momento tá difícil, mas você coloca todas as suas angústias, toda essa tristeza no colo de Deus, sabe? No colo de Deus você diz, olha, até aqui eu pude, a partir daqui eu tenho que entregar ao Senhor. Até aqui eu vim andando com ela, mas a partir daqui eu coloco no seu colo. Quando a gente se cala, quando a gente resolve não agir que eu digo, gente, é não esboçar reação. Quando a gente diz, essa tristeza não é pertencente a mim, a partir de agora quem vai resolver é o Senhor de tudo, é o Senhor da vida, a gente coloca no colo de Deus. Deus é a solução para tudo, para tudo. Então, a tristeza que vem de Deus é aquela tristeza onde você pode aprender com ela. O que eu posso, Mayra, aprender com uma doença? Muita coisa. A parte que a gente passa, as mazelas físicas, a gente aprende muito. O que eu posso aprender com o luto? O luto, então, ensina tudo, tudo. Basta que você abra os olhos. O luto te ensina a ser uma pessoa melhor. O luto te ensina a amar mais. O luto te ensina a ter pressa para amar. O luto te ensina a ter coragem para amar. De repente você se torna corajosa em amar quem quer que seja, sem se importar com qualquer opinião que seja. O luto te torna menos medrosa. Você passa a ficar menos medrosa no luto, porque você é capaz de enfrentar qualquer coisa, né? Então, alguém falou aí, olha, Mayra, é porque as pessoas não entendem tristeza e depressão. É verdade, são totalmente diferentes.
A tristeza, ela é um sentimento que é humano. E a gente fica assim, se permita se entristecer, que você não é um robô, se permita sentir, né? Sentir que naquele dia você não está bem. Se permita sentir que naquele dia você está triste, que aquela situação te entristeceu. Mas se permita entender que é só aquele momento, é um estado e vai passar. Depressão não. Depressão é doença e doença física. Claro, toda doença física vai ter um fundo espiritual, mas a depressão é doença física, que tem que entrar em contato com o médico, tem que fazer o tratamento da medicina também. E junto ao tratamento da medicina, né, da psicologia, você faz o tratamento espiritual também. Mas tudo que a gente passa na vida vem para nos ensinar. Como é que eu me torno mais forte com isso? Quando é que eu me torno maior? Não maior em tamanho, não maior em nada de status, mas maior enquanto espírito. O que isso quis me ensinar? O que isso veio para me dizer? Como é que eu posso aprender com aquilo? Mesmo com as coisas ruins, é difícil aprender. É fácil aprender, desculpa, não é difícil, é fácil aprender. Veja bem. Eu detestava química. Detestava química. Eu achava assim que eu não ia conseguir. E algumas vezes estudando química eu pensava, meu Deus, que coisa ruim, que coisa difícil, que coisa, aquela coisa pesada, arrastada, né? E eu descobri que a forma como eu estudava química é que estava me fazendo sentir pior. Eu já não gostava da matéria. E aí eu queria decorar aquela tabela periódica inteira sem ter nenhuma técnica. Daí eu começava a pesquisar, a perguntar para os professores e muitas pessoas foram me ensinando técnicas em que se tornou mais fácil. E quando se tornou mais fácil, ou seja, quando eu comecei a compreender a química, eu comecei a passar de ano com mais facilidade. Então, a tristeza, ela é inerente a todos nós. Todos nós teremos. Agora, como você passa por ela, as suas ações diante dela, o que você faz com aquela tristeza, olha, é o que vai dizer muito sobre você. É o que vai dizer como você evoluiu com aquela sensação. Porque se você não evoluir com essa prova que você está passando, você vai passar ela de novo. Se você não evoluir com a prova que você tem que passar, você vai passar 1000 vezes, 10.000 vezes, de novo, até você aprender. E se você passar por essa prova, quando vierem outras iguais, você já sabe o caminho, a técnica certa, como é que você pode lidar com isso e vai passar melhor. É uma questão de entendimento espiritual também. Só que, assim como cada um tem um número de pé, assim como cada um tem um número de vestir, nós temos cada um a peculiaridade de como passar pelos sentimentos e pelas sensações ruins ou boas que nós enfrentamos na vida, né? Que nós enfrentamos na vida. Qual é a sua escolha hoje? Que nós vamos passar obstáculos? Nós vamos. Que nós vamos enfrentar tristezas algumas vezes? Nós vamos. Isso faz parte. Que nós vamos enfrentar a ingratidão algumas vezes? Nós vamos. Nós vamos enfrentar espíritos obsessores? Vamos. Encarnados e desencarnados. Pessoas ruins? Vamos. Nós vamos enfrentar muitas coisas. Isso nós vamos. Não adianta temer isso, porque nós teremos que passar por isso. Até para a nossa evolução, para nos melhorar. Agora, a forma como nós escolhemos passar por isso é essencial para o nosso aprendizado. Eu escolho passar com coragem, eu escolho passar com o máximo de paz, né? O máximo de paz que eu puder. Eu escolho passar entregando tudo que eu não posso resolver na mão de Deus. Não estou conseguindo resolver, Deus pode resolver. Mayra, mas olha, eu já tomei todas as providências cabíveis e, sabe, não melhor, entregue na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de tudo que foi planejado por Ele, por você. Deus sabe, né, o quanto você deve andar. Roseli diz, eu não quero, eu sou o saco de pancada da minha família. Acho que eu entendi. Eu não quero ser, Roseli, talvez seja isso. Pronto, Roseli, o primeiro passo você já deu. Você compreendeu que
as pessoas estão utilizando você para tirar delas a frustração que é delas. Quando você diz se tornar saco de pancada, é alguém que está te machucando porque não consegue resolver frustração do caminho delas. Frustração de algo que pertence a elas. Então, elas descontam em outras pessoas. Tem uma frase que diz assim: pessoas feridas ferem outras. Se você não tiver cuidado, isso é um ciclo vicioso. Pessoas feridas vão ferindo outras, assim sucessivamente. O que a gente faz é quebrar esse ciclo. É quando a gente é ferido, a gente trabalhar ele para a gente aprender com isso a amar. Com isso eu quero te dizer que ninguém merece. E a ninguém pertence a violência. Ninguém. Não há religião, não há doutrina que vá te dizer para suportar a violência, para suportar desrespeito a todo custo, para suportar muitas vezes o maltrato físico, as agressões verbais, as agressões físicas. Não pode existir doutrina, religião ou qualquer outro tipo de coisa que te obrigue, né, a aguentar isso. Isso não existe. Você não é feito para ser um tapete de ninguém. Você é feito para ser um ser humano, um espírito em evolução, que pode e tem o direito de ser feliz. O mundo é de expiação, mas nós podemos e devemos ser felizes. Não se permita não ser saco-pancada de ninguém. Quando você vê que a pessoa não está em tratativa para melhorar, quando você vê que aquilo que machucou ela não trabalhou, né? Enfim, por isso ela resolve machucar os outros, dê a distância amorosa a ela. O que é a distância amorosa? Você não se ira, você não tem ódio, você não provoca mal nenhum, a vingança não pertence a você, só que você se afasta para que você possa se cuidar. Nós estamos num mundo tão doido que nós vivemos uma situação em que as pessoas sãs precisam buscar tratamento para se curar das pessoas doentes, daquelas coisas que as pessoas doentes, né, podem provocar. Não é o correto, mas é o que nós temos para hoje. Graças a Deus, hoje a gente ainda pode cuidar, né? A gente ainda pode cuidar dessa parte. Então, não se permita, né? Fique sempre firme. Olha, se não está dando certo a convivência nesse momento, é melhor que você se afaste até observar se essa pessoa realmente quer uma mudança. Se ela não quer, infelizmente a permanência na mesma encarnação com essa pessoa, além de não gerar bônus nenhum para ela, porque você vai estar incorrendo sempre em violência, ou seja, ela está aumentando o débito, ainda pode causar um desserviço para você. Então, não se permita. Eu sempre fui do princípio de que eu sempre quis ser toalha de rosto para o rosto das pessoas, né, para o coração das pessoas. Agora, tapete para pé de ninguém, jamais. Eu sou um espírito perfeito, você é um espírito perfeito, né? Porque Deus é perfeito. Então, a gente não tem que se submeter à violência, não. Não importa se é de família, não importa se é de marido, se é de esposa, se é de amigo, não importa o grau de parentesco ou de afinidade, não importa isso, não se deixem violentar. Pelo amor de Deus, se coloquem no lugar que vocês têm, de espírito perfeito de Deus, né? Espírito perfeito de Deus. Essa distância amorosa que eu falei, Cris, também é física, justamente por conta disso que você citou. É muito lindo, é muito bonito, mas é muito irresponsável a ideia que algumas religiões e doutrinas passam de dizer assim: acima de tudo, você precisa carregar a cruz, precisa carregar, né, o karma, faz parte do seu plano reencarnatório conviver com alguém. Só que na hora que você é violentada, na hora que as mulheres são mortas, na hora que acontecem os feminicídios, os assassinatos, bom, na hora que você entra numa depressão severa, que você vai ter que lutar para sair por conta dessas relações, não aparece o pastor, o padre, o médium, o dirigente, não aparece ninguém da doutrina para te salvar, porque eles não podem. E lembrem-se sempre, as religiões, as doutrinas estão aqui para nos orientar, mas nós somos detentores do nosso livre-arbítrio, nós somos detentores, né, da nossa fé, nós somos detentores daquilo, né, daquilo que nós queremos fazer. Portanto, não, violência de jeito nenhum. Violência não combina com religião,
Violência não combina com doutrina nenhuma. Não há em nenhuma religião, na Bíblia, na doutrina, que te diga assim: você é obrigado a ficar apanhando, a ser morta por alguém em favor de Deus, porque Deus quer isso. Não, são interpretações erradas feitas pelas pessoas. Pelo contrário, se amem, porque o que a doutrina, o que o evangelho nos diz é amar ao próximo como a si mesmo. Esse segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro. Ou seja, o que acontece? Se você não se amar, se você não amar a si mesmo, como você pode amar aos outros? Não, não, não. Se ame, né? Se respeite, se proteja, para que você possa viver bem. Quando você der um passo para o alto amor, quando você der um passo para o alto perdão, quando você der o passo para a sua proteção, essas pessoas irão perceber que você já não é mais tapete para ser pisado. Aí ela só tem uma situação. Ou toma uma atitude, né? Ou toma uma atitude para melhorar, e aí você vai ver, né? Se vale a pena ou não permanecer com essa relação, seja de que grau for. Ou se ela não tomar nenhuma atitude para melhorar, você já sabe que nesta encarnação, né, não foi possível manter planos reencarnatórios, se assim o for, porque grande parte das nossas escolhas aqui são novos encontros, tá? Eu tenho uma desesperança danada de todo mundo achar que todo mundo que se encontrou aqui, exatamente todo mundo que passou por você, né, exatamente todo mundo que passou na rua, te cumprimentou, que você trabalhou, que você viu, é uma pessoa que era para estar no seu plano reencarnatório, né? Não. Muitas vezes são novos encontros escolhidos por você. Alguém botou bom dia. Às vezes ouvimos do outro: se você me ama, você aceita o que eu faço. Ou seja, aceitar várias traições. Aí é que tá. Geralmente, as pessoas que erram e querem continuar no erro, elas passam por um processo em querer subordinar você a isso, né? Agora, você é que pode compreender até onde sua perna alcança. Não adianta você calçar 39 e comprar o sapato 38. Você vai conseguir andar com esse sapato? Provavelmente vai. Mas uma hora ele vai fazer calo e você não vai conseguir mais andar, nem bem, nem mais muito tempo. Você vai se entregar a sentar, né? Você vai se entregar a não querer a caminhada. Então, veja bem, no seu caso, se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria: perceba que, muitas vezes, o que nós tratamos como amor, seja marital, seja, né, de afinidade por alguém, muitas vezes é dependência emocional. É algo que nós não tratamos internamente dentro de nós e aí a gente projeta no outro. E por projetar no outro, você cria a versão do outro. Muitas vezes você ama alguém que você criou, não o que aquela pessoa é exatamente. Você ama a projeção que você deu dele. Você ama o que você plasmou. Você ama a pessoa que você criou dentro de você. E não consegue muitas vezes perceber que aquela pessoa não existe, só existe dentro de você. Aquela pessoa é uma pessoa normal, com erros, é uma pessoa que pode machucar, assim como todas nós. Você precisa entender qual é o seu limite, qual é o passo que você pode dar. Minha irmã, existem pessoas que passaram pela nossa vida que não deveriam ter nem sequer cruzado o nosso caminho, que não deveria sequer ter passado por nós, porque foram pessoas que entraram na nossa vida e não nos acrescentaram. Não nos acrescentaram. Eu estou dizendo aqui que todo mundo que nos machuca precisa ser tirado? Não. Nós somos humanos, né? Espíritos em processo de evolução. Então, assim, claro que a gente uma hora ou outra vai machucar alguém vai ser machucado. Não é isso que determina. Agora, tem pessoas que vêm para a sua vida apenas para machucar. Às vezes não é nem porque quer, mas é porque tem alguma doença, né? Narcisista, alguma doença que não os faça entender que aquele processo que ele faz com os outros é um processo extremamente doloroso. Então, veja bem, o que você sente por alguém que te machuca todos os dias não é amor. Pode ser algo espiritual, pode ser algo psicológico, pode ser dependência emocional de achar que não vive sem uma pessoa, que não vive sem a outra. Tem um espírito que eu gosto que ele fala assim: vocês aí na Terra só não vivem sem oxigênio.
Sem oxigênio vocês não vivem. De todo o resto vocês conseguem correr atrás. E isso é verdade. A gente só não vive sem oxigênio, né? A gente não vive sem oxigênio, mas sem todo o resto a gente se adapta. Não se permita violentar em condição nenhuma. Mayra, ele me traiu várias vezes, já não consigo mais seguir. Então encerre de forma respeitosa, de forma amorosa, entendendo que você vai passar por um processo parecido com um sentimento de luto, né? Entendendo que você vai passar por um processo de tristeza, mas que você tem muitas pessoas que podem te acalentar. Você tem a ciência hoje em dia com a psicologia, com a psiquiatria, você tem as religiões, as doutrinas, né? Você tem tudo isso ao seu dispor. Mas o primeiro passo, reconheça que você não suporta mais. Reconheça que isso não é amor. Não existe amor sem respeito. Pode existir respeito sem amor. Amor sem respeito, nunca. Amor sem respeito não existe. Ninguém pode te amar se te falta com respeito cotidianamente. Não, não pode te amar. Você pode até respeitar, você respeita alguém que você não gosta. Às vezes você não gosta da pessoa, mas você fala, bom, mas olha, tenho que admitir que. Aí você fala o que admira nele. Então você pode respeitar alguém que você não gosta. Agora você não pode amar sem respeito. E não existe amor sem respeito. Procure ajuda. Primeiro, procure ajuda para sair disso. Procure psicologia, procure psiquiatria se for preciso. Procure as religiões, a sua religião, seja ela qual for, a espiritualidade. Procure a espiritualidade, certo? Para poder sair disso. Você não precisa tomar a decisão hoje, nem sair assim. Você pode se preparar um pouco, desde que não haja violência, né, física, verbal ou coação moral. Houve isso, tem que sair de imediato. Tem que sair de imediato, ativar as autoridades, ativar o que tem que ser ativado. Mas, se não é isso, se ainda é você com essa função emocional, nessa dependência, procure sair com auxílio de profissionais, com auxílio da espiritualidade, para que você possa caminhar. Mas, amada, por experiência própria, não em questão de relacionamento, que isso eu não posso falar, mas relacionamentos, no geral, né? Em grau de afinidade, que pode vir família, pode vir amigo, pode vir tudo isso. Minha experiência é que no início a gente acha que a gente não consegue viver, né, sem algumas pessoas ou sem algumas presenças na nossa vida. Com o passar do tempo a gente percebe que essas pessoas foram criadas por nós. A gente amou alguém que a gente plasmou, a gente amou alguém que a gente desenhou, a gente amou alguém que a gente projetou qualidades que a gente queria ter, por exemplo. Então eu passei a buscar essas qualidades para mim, para que eu seja essa pessoa, né? Para que eu seja essa pessoa que as pessoas queiram estar perto de mim, que as pessoas projetem. Então, o que é que eu faço? Eu faço essa projeção que eu criei em outros para mim. Eu, Mayra, quero ser assim. Eu, Mayra, vou ser assim para as outras pessoas. Eu não coloco as minhas expectativas em outro ser humano. As minhas expectativas são colocadas em mim mesmo, para que eu possa me melhorar e atuar. Ah, Mayra, mas todo mundo cria expectativas. Sim, todo mundo tem expectativas sobre nós, mas você não precisa viver diante das expectativas dos outros. Viver sob o olhar dos outros é muito difícil. É melhor você viver sob o seu olhar, porque só você se conhece. Só você sabe profundamente o que te atinge. Só você sabe profundamente onde o sapato aperta. Então, eu não quero ser um projeto do olhar do outro. Eu vou trabalhar o meu olhar sobre mim mesmo. E trabalhar o meu olhar significa me amar muito. Significa me cuidar. Significa me permitir que estou cansada. Eu vi uma entrevista, acho que da Ingrid Soares, né? Eu acho que é, gente. Não tenho certeza. Mas ela diz assim, a gente está num momento em que a gente fala assim, quer ser super mulher e super homens, não é? Eu vou acordar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, vou fazer 15 mil projetos, vou fazer não sei quantas mil faculdades, não sei quantas mil pós-graduações, eu vou cuidar dos filhos, eu vou cuidar da casa, e tudo isso em perfeição, e eu sou uma super mulher. E ela até faz um símbolo, né? E é verdade, se permita que algumas coisas você não consegue fazer. Se permita que algumas vezes você não vai conseguir lidar com tudo. Que algumas vezes você vai precisar escolher algumas coisas durante um tempo para que você possa seguir. Se permita, né? Se permita saber que você pode e deve dosar tudo na sua vida.
Eu sei que vocês falam assim, Mayra, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu até brinco, eu falo, fazendo tudo mal feito, né? Fazendo tudo mal feito. Mas olha, é que acontece que quando eu estou muito cansada, eu tiro um tempo para descansar. Quando eu estou muito cheia de coisas, eu tiro um tempo para colocar cada um no seu lugar, para ver a prioridade, para ver o que é que eu posso fazer no momento. Porque senão, né? Porque senão você não vai conseguir lidar com essa sensação de frustração. Você pega muita coisa há muito tempo, você frustra, né? Você se frustra e aí você não consegue, né? E aí você não consegue de jeito nenhum tocar para frente. Então, se permita não ser perfeito. Se permita errar. Se permita corrigir seus erros e melhorar com eles. Se permita ser o que você é. Se permita ser o que você pode ser naquele momento. Se permita dar aquilo que você pode dar. Para que você não tenha, né? Para você não tenha que lidar com a frustração alheia e com a sua. Seja você mesmo, seja correta, procure andar certo, para que você não crie expectativas erradas nas pessoas. Que se essas pessoas criarem expectativas erradas sobre você, foi por escolha deles. Tem uma frase de Chico Xavier que diz assim: ande tão justo, né? Ande tão justo, ande na bondade, que para as pessoas falarem mal de você, elas terão que inventar situações, elas terão que mentir sobre você, elas terão que agredir você, né? Elas terão que fazer isso. Então, é assim. Eu procuro andar assim, para que as pessoas tenham que inventar mentiras, para que as pessoas tenham que agredir de alguma forma, porque elas não conseguiram nada. Então, seja assim você também, mas se cuide, se ama, né? Se ajuda, se coloca no lugar que você tem, que é de espírito perfeito, de filho amado, né? De pessoa enquanto individual também. Aí a pessoa perguntou, Maria, quando é o se amar e o narcisismo? Olha, o narcisista, eu ainda não terminei a faculdade de psicologia, né? Seria até melhor que essa pergunta fosse respondida por um profissional já da psicologia, mas vou responder de uma forma de vista até espiritual. Porque o narcisismo, ele também tem um fundo muito grande espiritual, né? Tem espíritos extremamente centralizadores. O narcisista, ele é centralizador, ele é o centro da atenção. Ele é aquela pessoa que é capaz de inventar 1 milhão de mentiras suas para se autopromover, ele é capaz de se vitimizar, ele é capaz de colocar em você a projeção de tudo que ele quer. E se você não for, né? Se você não for um servo dessa pessoa, essa pessoa logo vai criar, fazer da sua vida um verdadeiro inferno. Se amar é diferente, não é ser centralizador. Se amar é se reconhecer como o ser humano que você é, como o espírito que você é. Se amar é se respeitar e também querer que os outros te respeitem. Você não pode obrigar ninguém a te amar, isso é fato. Agora, o respeito é necessário. Tanto é que existem várias leis materiais. Por quê? Porque é justamente para quê? Para preservar o respeito das pessoas umas com as outras, de tão importante que é. É difícil conviver com narcisista, viu? E é por isso que é bom procurar um profissional, porque eles ajudam você a passar esse processo, eles ajudam a modificar você. A modificar o narcisista é muito difícil, mas modificar você, eles conseguem fazer, modificar suas ações, traçar ações que podem, né, te ajudar, né? A Aline fala, Mayra, eu acho que sou narcisista, como curar isso? Aline, se você tem essa sensação, se você tem indícios que pode ser, porque veja bem, às vezes a gente não é, mas a gente fica vendo na internet uma publicidade desse nome, né? A gente começa a ver, né, que tudo hoje em dia se coloca a culpa numa doença. Então veja bem se é isso mesmo. Procure um psicólogo primeiro, para que ele possa te orientar. Se realmente isso acontecer, ele vai te passar também para um psiquiatra. Vocês vão traçar estratégias para mudar ou para estabilizar esse comportamento, né? O mais importante é que você procure ajuda, né? Procure ajuda das 3 partes, do psicólogo, do psiquiatra, ajuda física e ajuda também, né? Espiritual. Então, assim, um passo você já deu. Você quer saber, se você quer entender se você é isso mesmo, já é um passo.
Mas se amem para que vocês não tenham que buscar no outro esse amor que você pode ter. Essa busca de aceitação, essa busca doida que os outros nos entendam, nos compreendam, né? Enfim. Ah, é, depois da música. Vocês sabem que eu gosto de sertanejo, né? Eu sei a música da Maiara, né? E Maraísa, não é? Narcisista. É verdade. A gente tem que ter cuidado também com essa popularização de nomes de doenças, né? Nem tudo é sobre ser narcisista. Às vezes é só uma escolha da pessoa, é só falta de caráter mesmo. Nem tudo é doença, às vezes é falta de caráter, às vezes é um ponto ali, viu? É um ponto. Isso, ó. Alguém já tá falando sobre o narcisismo ali. Então é isso, meus amores. Vou tomar um café, vou trabalhar. E a gente vai se vendo aqui todos os dias. Hoje tem o passe e rogativa de cura, viu? E lembre-se, eu amo vocês do dedinho do pé ao fio do cabelo. E lembre-se de outra coisa bem importante. Nossa campanha natalina. A gente precisa de 1.700 cestas no mínimo para que a gente possa ajudar casas catalogadas e outras não. Eu amo muito vocês. Rara, eu amei o colar, vou usar na live, tá bom? Muito, 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 muito obrigada. Vamos divulgar a nossa campanha natalina. A gente está precisando juntar tudo isso para dia 15 de dezembro. A gente ter entregue tudo. Amo vocês, tenham um excelente dia. Que Deus abençoe a casa, a profissão, as amizades, os familiares, tudo. Onde você colocar o pezinho hoje, que seja muito abençoado. Beijo.